E aí, minhas queridas e meus queridos, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Nesse vídeo aqui vamos tratar da eletrização por contato, tá? No que consiste a eletrização por contato? Simplesmente promover o contato físico entre dois corpos e assim já acontece a eletrização, tá? Avião passando. Olha só, quando que a eletrização por contato é possível? Quando esses corpos são do tipo condutor, tá? A eletrização por contato só acontece entre condutores. E por que acontece isso? Porque a carga, ela se distribui nos condutores de uma maneira bem peculiar. Porque como os condutores, lembra, eu falei disso na aula passada, né? Os condutores, eles têm uma concentração muito grande de elétrons livres na sua composição, gente, tá? A carga, a tendência dela, tá? É sempre se colocar na superfície mais externa do corpo, beleza? Então, imagina uma esfera, ou qualquer corpo que seja metálico e que tenha um excesso de elétrons na sua composição. Esses elétrons interagem entre si, certo? Interagem entre si como? Se repelindo, ok? E aí, a tendência desses elétrons, eles tendem a ficar numa situação, tá? Onde essa interação vai ser a mínima possível. Essa interação de repulsão. Quando que essa interação de repulsão vai ser a mínima possível? Quando eles estiverem mais afastados possíveis. Então, quando que eles vão estar mais afastados? Quando eles estiverem na superfície mais externa do corpo. Ok? Depois a gente vai continuar falando mais um pouco sobre isso em outros aspectos do curso, porque tem alguns fenômenos bem interessantes que acontecem por causa disso, de como a carga se distribui num condutor, tá? Aqui no nosso curso a gente vai falar bastante de esfera, tá, gente? Por que a gente vai falar de esfera? Porque a esfera ela é perfeitamente simétrica, né? Tá? Todos os pontos na superfície da esfera estão exatamente à mesma distância do seu centro, que é o raio, certo? Então, se uma esfera é eletrizada, que acontece com a carga que se distribui na sua superfície? Ela se distribui de maneira uniforme, entendeu? Tipo, toda a sua área tem uma distribuição constante de carga ao longo dessa área aí, ok? Muito bem, então, quando você pega um condutor, tá? Como que acontece a eletrização por contato? Você pega um condutor que já está carregado, já foi eletrizado de alguma outra maneira, beleza? E você encosta num condutor que ainda está neutro, beleza? Isso é eletrização por contato, tá? A gente vai estudar situações em que os dois corpos estão carregados e que você encosta um no outro. Ah, professor, mas se já está eletrizado, faz sentido chamar de eletrização? Não faz sentido a gente chamar de eletrização, um processo pelo qual um corpo vai adquirir carga. Mas ainda assim haverá troca de elétrons entre esses corpos, tá? Por quê, professor? Porque esses corpos, tá? Os condutores, quando eles entram em contato, o que eles estão buscando? Eles estão buscando uma coisa que é chamada equilíbrio eletrostático. Esse termo aqui, tá? É o conceito-chave para o entendimento da eletrização e do contato de condutores carregados também, tá? O que é o equilíbrio eletrostático? Equilíbrio eletrostático é uma situação na qual os corpos chegam em que você cessa a troca de elétrons, a troca de portadores de carga, tá? Então, quando você tem dois corpos, um corpo está carregado e o outro corpo está neutro, tá? Se você considerar o sistema composto por esses dois corpos, há um desequilíbrio eletrostático, porque a carga está na superfície de um condutor só, entendeu? E o outro condutor não tem carga nenhuma. Quando você coloca os dois em contato, pelo fato deles serem condutores, é como se eles se tornassem um corpo só, certo? Pensa mais ou menos como funciona quando uma pessoa, por exemplo, sei lá, tem um fio que quebrou, aí ela vai fazer uma gambiarra e vai emendar os fios. Já ouviu isso? Ah, tem que emendar esses fios aí. Já ouviu falar, já ouviu desse termo aí? E a pessoa vai lá e simplesmente coloca uma ponta do fio na outra, assim, enrola com, com uma fita isolante, e aí o bagulho volta a funcionar, certo? Claro que não é o jeito correto de se fazer o reparo e tal, é uma gambiarra, como eu disse. Mas enfim, você coloca dois condutores em contato, é como se eles se tornassem um só, tá? E aí o que acontece?
O que acontece do ponto de vista da eletrização por contato quando dois corpos entram em contato dessa maneira? A carga que está em um dos corpos só, tá? A tendência que ela tem é de se distribuir ao longo da superfície dos dois, porque agora é como, lembra, é como se fosse um corpo só que tem uma área maior. Então a carga que está só numa parte dessa área vai se transmitir, vai se distribuir pela área total. Até que essa carga se distribua, tá? Há uma troca de portadores de carga entre elas, beleza? A partir do momento que toda a superfície da carga, toda a superfície desses dois corpos do sistema é tomado por essa carga que se distribui, aí nós temos o equilíbrio eletrostático e para de ter troca de carga. Beleza? Tá? Tem mais alguns detalhes, mais algumas nuances quanto a isso, né? Mas eu vou comentando com vocês. Então, só para exemplificar por meio de um desenho esquemático aqui, como que acontece a eletrização por contato, né? Então, imagina que eu tenho uma esfera A e uma esfera B, tá? A esfera A está carregada positivamente, certo? E a esfera B está neutra. Muito bem. Tá? Quando você aproxima dois corpos, um corpo positivo e um corpo neutro, poderia ser um corpo negativo também, tá? Já tem alguma coisa que acontece no corpo B aqui, principalmente pelo fato dele ser condutor, mas acontece em qualquer tipo de corpo isso daqui, tá? Pode ser isolante também. Acontece o que nós chamamos de polarização elétrica. O B, ele tem elétrons na sua composição e tem prótons, estão na mesma quantidade, por isso que ele está neutro. Tá? Mas os seus elétrons, na presença dessa carga positiva em excesso, tá? Eles são atraídos e os elétrons que estão nessa região mais afastada do corpo A migram para essa região que está mais próxima, certo? Então essa parte aqui, ó, fica negativa, tá? Em contrapartida, como dessa região aqui do lado direito do corpo B saíram elétrons e foram lá para a esquerda, essa parte fica positiva. É isso que nós chamamos de polarização elétrica. Veja que eu criei dois polos elétricos, um polo negativo e um polo positivo. Beleza? Por isso, inclusive, que você consegue justificar a interação entre um corpo carregado e um corpo neutro. Beleza? Se esse corpo fosse negativo, veja que o corpo neutro também seria atraído da mesma forma. A única coisa que ia mudar é a polaridade desse corpo neutro. Porque daí, se o A fosse negativo, os elétrons que estão nessa região seriam repelidos para essa parte, aí essa parte ficaria negativa e essa parte positiva. Beleza? É assim que a gente explica, gente. Lembra que eu mostrei o canudinho grudado na tela do computador? É a mesma coisa, é assim que a gente explica o fato do canudinho ficar grudado lá. Se o canudinho está negativo, ele chega próximo da superfície que você vai grudar ele polariza aquela região que está próxima dele, da parede ou do monitor lá, que foi o exemplo que eu mostrei para vocês. Então ele induz uma carga positiva, um polo positivo naquela região, fica positivo com o canudinho negativo, você tem os dois grudados, certo? Um fica atraindo o outro. Beleza? Muito bem. Então, beleza, tem a polarização, aí o que acontece? Eu promovo o contato. Promovo o contato entre os dois corpos. Tá? O que vai acontecer? Esses elétrons que já estão sendo atraídos pelo corpo A, antes mesmo de eles entrarem em contato, agora que eu tenho o contato físico aqui entre eles, esses elétrons podem migrar do corpo B para o corpo A. Certo? Beleza? Tá? Veja que aqui você poderia estar achando estranho, né? Quando eu expliquei inicialmente como que acontece a eletrização por contato. Eu falei, olha, a carga que está em um dos corpos só se distribui nas superfícies dos dois. Como a carga do A é positiva, você deve ter ficado pensando, ué, mas como é que pode a carga positiva ser dividida, ser transportada? Né? Na verdade, não é isso que acontece. Tá? Não é a carga positiva de A que passa para B. Veja o que acontece, ó. Os elétrons de B estão passando para o A. Se o B estava neutro e ele cede elétrons para o A, o que vai acontecer com o B? Ele vai ficar positivo. Certo? E o que acontece com o A? Ele continua positivo, só que ele vai ficar menos positivo.
Eu vou exemplificar esse menos positivo pelo número de maisinhos que representam porções de carga positiva, digamos aqui, tá? Veja que antes o A tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois ele ficou com 3. 1, 2, 3, certo? Para onde que foi essas outras 3 porções de carga, professor? Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Nesse caso, tá? Esse caso específico aqui, note que a carga do A foi igualmente dividida entre o A e o B. Né? Foi igualmente dividida pelo meio. Nós tínhamos 6 porções de carga positiva, ficou 3 para cada um. Isso daqui só acontece quando esses corpos são idênticos. Tudo bem? Certo? Por que isso, professor? Porque a carga, a quantidade de carga que vai ficar em cada um dos corpos para que eles atinjam o equilíbrio eletrostático, gente, depende da superfície externa deles. Então, em geral, quanto maior a superfície externa, mais carga aquele corpo vai ficar durante a troca de elétrons, certo? Porque lembra que eu falei para você que para atingir o equilíbrio eletrostático, a carga tem que ficar uniformemente distribuída ao longo da superfície, né? Se você pegar e pensar em termos de distribuição superficial de cargas, tá? Eu só vou colocar aqui, mas nem precisa anotar isso daqui, porque não é uma coisa que no ensino básico a gente acaba analisando com muito afinco, tá? A densidade superficial de carga nada mais é do que a razão entre a quantidade de carga e a área na qual essa carga está distribuída, beleza? Então, imagine que os dois corpos têm que ficar com a mesma densidade superficial de cargas, tá? Aquele que tiver uma área maior, para ficar com a mesma densidade superficial, vai ter que ficar com mais carga. Então, quando você tem dois corpos que participam da eletrização por contato e um deles é maior, ele tende a ficar com mais carga. Tudo bem? A carga só vai ser dividida igualzinho no meio se os dois corpos forem idênticos. E esse é o caso que mais aparece para a gente analisar, certo? É o caso mais intuitivo, vocês podem ficar tranquilos. É o caso que vai aparecer para vocês resolverem também. Certo? Então, resumindo a eletrização por contato, tá? Acontece entre condutores, certo? Por meio de um contato físico, tá? Um dos corpos já está carregado com uma determinada carga e no final o corpo que estava neutro, ele adquire carga de mesmo tipo daquele que estava previamente eletrizado. Então, se você pega um corpo positivo e encosta no neutro, esse neutro vai ficar positivo também, se forem condutores. Se você pega um corpo negativo e encosta num outro condutor neutro, esse condutor também fica negativo. Tá? Na eletrização por contato, a carga adquirida pelo corpo é a mesma daquele que encostou nele. Ok? Essa informação mais importante por enquanto. Muito bem, vamos analisar isso daqui do ponto de vista da grandeza física de carga elétrica. Ok? Vamos chamar a carga inicial da esfera A de QA e a carga inicial da esfera B de QB. E vamos chamar a carga final da esfera A de QA' e a carga final da esfera B de QB'. Beleza? O que essas cargas aí elas têm em comum? Tá? O que nós chamamos de princípio de conservação das cargas. Tá? Que não é muito difícil de perceber aqui. Você viu que inicialmente a esfera B ela estava neutra, então a carga dela é zero. E a esfera A ela tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 porções de carga. Isso quer dizer que se você somar a carga se você determinar a carga do sistema como a carga dos dois corpos somados, QA mais QB, inicialmente vai dar 6 porções positivas. Beleza? Muito bem. Vamos agora para o final. A carga final de A é 1, 2, 3 positivos e a carga de B é 1, 2, 3 positivos também. Se você somar a carga do sistema, quanto que vai dar? 3 com 3, 6 que é a carga inicial. Então isso quer dizer o quê? Que a soma das cargas do sistema, no início e no final do processo, são as mesmas, tá? Equivale à mesma quantidade. Então não tem como a carga sumir, basicamente é isso, tá? A carga ela só se rearranja, mas a carga do sistema permanece constante. Ela só vai se rearranjar
no sentido de ficou uma quantidade aqui no A, uma quantidade aqui no B. E antes estava um desbalanceamento um pouco diferente daí. Beleza? Então, essa expressão é muito importante que a gente vai utilizar para estudar o contato entre corpos carregados e também casos em que você tenha eletrização por contato. Beleza? Quando você tem dois corpos que são idênticos, um deles está neutro e você vai calcular a carga que vai ficar em cada um deles, é muito simples. Vocês viram aqui, né? A carga final, ó, tá vendo? É a metade da carga inicial. Por quê? Se os corpos são idênticos, a carga divide exatamente igual, tá? Então, ó, vou até colocar como exemplo aqui, para corpos idênticos. Vou pegar azulzinho aqui, né? Então, para corpos idênticos, eles vão ficar com as mesmas cargas finais, ó. Vou até mostrar algebricamente como que fica. Então, se os corpos são idênticos, as cargas finais serão iguais, eles ficam a mesma quantidade de carga. Se eu usar aquela expressão, aquela igualdade, nessa expressão da conservação da carga, eu posso, por exemplo, substituir o QB' por QA', já que eles são iguais. Dá uma olhada, ó. Ficaria assim, ó, QA' mais QB', só que é QA' também, que é igual a QA mais QB, que é a carga do sistema no início. Quanto que é QA' mais QA'? 2 QA'. Tá? Que é igual a QA mais QB. Passa o 2 dividindo. Olha só. A carga final, QA', que também é igual a QB', né? Dá uma olhada, ó. A carga final de ambas as esferas é a mesma e equivale, olha só, a metade da carga do início. Tá? Beleza? Isso é válido, tá, gente? Para o número de esferas que você estiver analisando. Pode ser 1, 2, 3, podem ser 7 esferas, se você quiser também, tá? Vai ser a mesma coisa, aqui fica um N de número de esferas que estão sendo colocadas em contato. Beleza? Então isso aqui é só para mostrar como é que funciona, como que a gente usa essa expressãozinha aí, tá? Eu sugiro que você memorize essa relação aqui, que é a que faz mais sentido e que é válido para qualquer caso, absolutamente qualquer caso. Tudo bem? Geralmente a galera decora isso daqui e fala, é assim, ó, eletrização por contato é assim. Aí se tem alguma situação, por exemplo, os contatos não são sucessivos, o cara fala de 3 esferas que entram em contato, mas não simultaneamente. Elas entram em contato 2 a 2. Então você tem muita questão que é assim. Tá? As esferas A, B e C entram em contato. Primeiro A é com B, depois B com C. Determine a carga final de cada uma das esferas. Aí são 2 contatos desse que a gente tem que analisar. Tudo bem? Então a parte básica aí da eletrização por contato é essa e a gente vai fazer um exercicinho de exemplo agora, tá bom? Para fechar essa aulinha aí, ela não ficar muito comprida. Eu vou sair da frente aqui para vocês tirarem um print aí, ó. Tchá! Tirou aquele print, mandou por WhatsApp, falou, mano, olha a aula lá do Thomas, cara, não entendi muito bem, mas enfim, vamos tentar entender junto aí, tá? Manda lá pros amigos, vamos estudar todo mundo junto e é isso. Vamos fazer o nosso exemplo. Tchau! Vamos lá, deixa eu apagar aqui a luzinha. Vamos lá. Olha só o que ele diz aí, ó. Foco. Considere 2 esferas metálicas idênticas, A e B. Inicialmente, a esfera A tem carga 4 microcoulombs e a esfera B apresenta carga menos 6 microcoulombs. As esferas são postas em contato e em seguida separadas. Letra A. Qual será a carga final de cada esfera? E letra B. Qual das esferas cedeu elétrons? E letra C. Quantos elétrons foram transferidos? Muito bem. Então vamos primeiro pegar os dados aí, certo? Ele fala que a esfera A tem carga de 4 microcoulombs, tudo bem? Esse micro, só para a gente lembrar, é 10 a menos 6. Isso daqui, gente, pode ficar tranquilo que vai ser fornecido, tá? Sempre.
quando for questões para você resolver de tarefa e tudo mais. A esfera B tem uma carga de menos 6 microcoulombs. Menos 6 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá? Muito bem. E aí ele pede, elas entram em contato e ele pede para a gente calcular inicialmente qual é a carga de cada uma delas. Bom, primeira informação importantíssima aí, gente, é que as esferas são, vamos ver se eu acho aqui, ó, idênticas, tá? Isso é muito importante. Então a gente anota aqui, ó, A e B são idênticas. E o que isso quer dizer? Que no final a carga dessas duas esferas vai ser a mesma, vai ser igual. Tá? Nós vamos juntar essa informação com o princípio de conservação de cargas. E vamos calcular qual é a carga final de cada uma delas. Professor, é exatamente o caso que você tinha demonstrado ali algebricamente anteriormente, certo? Exatamente, é isso mesmo, gente. Exatamente. Então a gente já pode falar que a carga vai ser metade da carga do sistema? Sim, já podemos escrever isso, ó. A carga de A é igual à carga de B no final, né, que é A' igual a QB', que é igual à carga inicial de cada uma das esferas somadas dividido por 2. E aí, gente, é só a gente substituir os valores, tá? Vamos lá. Tá? Quando a carga estiver em microcoulombs, tá? E for um problema desse tipo aqui, gente, o que dá para vocês fazerem também é manter essa unidade de medida, fazer a carga com essa unidade de medida mesmo, com o microcoulomb, tá? Então vai ficar assim, ó, o QA é 4 microcoulombs, mais o QB é menos 6 microcoulombs, dividido por 2, tá vendo? Olha só, vai ficar assim, ó, QA' é igual a QB', que é igual a 4 mais menos 6 é 4 menos 6, que dá menos 2, certo? Então, menos 2 dividido por 2, quanto que vai dar? A carguinha final aí das esferas, que a linha é igual a QB', que é igual a menos 1 microcoulomb. Essa é a carga final de cada uma das esferas. Beleza? Então, a esfera A estava com 4 microcoulombs, ficou com menos 1, e a esfera B estava com menos 6, ficou com menos 1. Certo? Tá? Ô louco, professor, como que pode? Uma tá com 4, outra tá com menos 6 e no final as duas ficam com menos 1? Será que está sendo respeitado aí o princípio de conservação das cargas? Sim, está sendo respeitado. Quanto que de carga que eu tenho no sistema inicialmente? 4 menos 6. 4 menos 6, menos 2 microcoulombs. E quanto que eu tenho no final? As duas esferas estão com menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2 microcoulombs. Tá? Continua sendo respeitado aí a conservação das cargas. Beleza? Muito bem. Vamos agora para a letra B, então. Letra B eu vou colocar aqui, é só escrever, só a gente analisar e escrever. Eu vou mostrar uma maneira de analisar isso aqui também. Caiu um pedacinho da lousa aqui, danada. Vamos lá. Letra B. Qual das esferas cedeu elétrons? Ixi, professor, e agora? Como que eu descubro se uma esfera cedeu ou recebeu elétrons? Vamos olhar o que aconteceu com as cargas de cada uma das esferas, tá? Olha a esfera A. Ela estava com uma carga positiva, 4 microcoulombs. E depois ela passou a ter uma carga negativa de 1 microcoulomb. Gente, ela estava com uma carga positiva, que ela quer dizer que ela tinha um excesso de prótons na sua composição. E depois, ela passou a ter um excesso de elétrons, depois do contato. Ela pode ter cedido elétrons, se ela estava positiva e depois virou negativa? Não, não tem como, gente, não tem como, tá? Não tem como. A esfera A recebeu elétrons. Se ela estava positiva e depois ficou negativa, ela só pode ter recebido elétrons. Tá bom? Beleza? Vamos ver então, analisando a esfera B, se dá pra gente chegar na conclusão de que ela que cedeu elétrons mesmo. Olha só a esfera B, ela tinha menos 6 microcoulombs de carga e passou a ter agora menos 1 microcoulombs de carga.
Nossa, olha o que aconteceu, professor? A carga dela ficou, em quantidade, ficou menor. Tinha um excesso grande de elétrons na sua composição antes, depois esse excesso ficou menorzinho, certo? Então, o que aconteceu? A esfera B cedeu parte de seus elétrons em excesso para a esfera A. Então, quem cedeu elétrons foi a esfera B, certo? Isso, a gente só da gente fazer a análise dos valores das cargas no início e no final, a gente já chega nessa conclusão, tá? Tem gente que não gosta muito disso, que fala, ai, professor, eu me perco fazendo esse tipo de raciocínio e tal. Tem uma formulinha que eu posso seguir? Tem uma coisa que você pode fazer, você pode calcular a variação da carga, tá? Da esfera. Por exemplo, a variação da carga da esfera A, tá? Variação na física é sempre final menos inicial, né, gente? Carga final menos carga inicial. Vamos fazer isso aqui para a esfera A, tá? Vocês já vão entender. Então, a carga final da esfera A é menos 1 microcoulomb e a carga inicial é 4. Então, veja que a variação da carga da esfera A deu menos 5 microcoulombs. O que isso quer dizer? Calculando a variação agora, se dá negativo, é porque a carga diminuiu, certo? Ah, professora, aí você está brincando comigo. Como que pode diminuir? Era 4, foi para 1. Mas, cara, quando a gente analisa a carga dessa forma, a gente está analisando o número de forma algébrica. Então, veja que o número era positivo e ficou negativo. Diminuiu. Nós sabemos que na matemática, né, todo número negativo é menor que qualquer positivo. Inclusive, menos 5 ele é menor do que menos 1. E por aí vai ficando cada vez... Quanto mais negativo o número fica, menor ele vai ficando, certo? Então a gente analisa dessa forma, ó. Se a variação deu negativa, quer dizer que a carga diminuiu. Se a carga diminuiu, quer dizer que esse corpo recebeu elétrons. O único jeito da carga diminuir é ele receber elétrons, tá? Vou até colocar aqui, ó. Então, peraí. QA diminuiu. Então, A recebeu elétrons, tá? Se você fizer o cálculo da variação da carga da esfera B, ó, tá? Vai ficar a carga final menos 1 microcoulomb menos a carga inicial, que é menos 6. Olha só quanto que vai dar isso daqui, ó. A variação da carga da esfera B. Menos 1 menos 6. Menos 1 mais 6. Menos 1 mais 6 mais 5 microcoulombs. Nossa, professor, se liga nisso aqui, agora eu saquei. A carga da esfera A diminuiu 5 microcoulombs, enquanto a carga da esfera B aumentou 5 microcoulombs. Isso, a carga passou, né? De uma para outra, por isso que acontece isso, tá? E sempre que a variação da positiva, gente, quer dizer que a carga aumentou, certo? A carga aumentar quer dizer ela ficou mais positiva ou ela ficou menos negativa, então é porque essa esfera, esse corpo cedeu elétrons. Então, B cedeu elétrons, tá? Isso daqui, esse Ezinho elevado a menos, tá? É o símbolo do elétron, tá? Pra gente escrever, ok? Legal? Beleza? Tira aquele print assim, ó. Vou dar um sorriso aí pra câmera. Tirou o print. Beleza. Já tem a resolução da letra A e da letra B. Vou resolver a letra C agora. Vou apagar essa parte aqui, tá? Na letra C, só vou deixar aquela parte ali da variação porque é necessário a gente usar isso daí. Ó, quantos elétrons foram cedidos, né, ou transferidos entre os corpos? Agora a gente sabe que a esfera B que cedeu elétrons, tá? A gente precisa calcular quantos elétrons foram cedidos. Beleza? Então vamos lá. Item C.
Muito bem, para calcular o número de elétrons que foi cedido, que foi transferido, gente, a gente precisa encontrar qual é a carga que foi transferida. Antes de calcular o número de elétrons, a gente tem que calcular a carga que foi transferida. Por quê? Como que a gente calcula o número de elétrons? Pela equação da quantização da carga. Ó. A carga a gente sabe que é sempre um número inteiro vezes a carga elementar. A carga elementar, só para a gente lembrar, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É a carga de um elétron. Então, para achar o número de elétrons transferidos, nós precisamos usar a carga transferida, tá? O bom é da notícia que a notícia boa é que a gente já calculou essa carga transferida aqui, tá? A carga transferida sempre é a variação da carga de uma das esferas. Eu tô colocando módulo, tá, gente? Por quê? Porque essa expressão, em geral, a gente usa para analisar o número de portadores de carga em excesso. Então não importa se a carga é positiva ou negativa, certo? Eu estou querendo saber qual é o número de portadores de carga em excesso, tá? Então por isso que eu estou colocando em módulo para não errar. Às vezes as pessoas vocês podem fazer esse cálculo aqui e acabar colocando um valor negativo sem mudar o sinal da carga elementar e aí encontrar um número negativo de elétrons. Não tem como achar um número negativo de alguma coisa, né? Tem como você pegar e falar, olha, tá vendo aqui? Aqui tem menos 2 laps dentro dessa caixa. Não faz sentido nenhum, certo? Então vamos lá, ó. Como é a variação da carga, eu já sei que é 5 microcoulombs. Certo? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Se a carga transferida é o número de elétrons transferidos vezes a carga de cada elétron, para isolar o número de elétrons transferidos, basta passar dividindo aqui, ó, a carga elementar na carga total, que nesse caso é a carga transferida. Certo? E aí vai ficar quanto, ó? 5 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? 1,6 é 0,4 vezes 0,4, certo? 4 vezes 0,4, aliás. 4 vezes 0,4 é 2 vezes 2 vezes 0,4, tá? Ou melhor, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Que é 4 vezes 4, vezes 0,1, né? Então eu vou pegar esse 5, vou dividir 4 vezes por 2 e dividir depois por 0,1. Basicamente é isso. Então, 5 dividido por 2, 2,5. Dividido por 2, 1,25. Dividido por 2 vai dar 0,75. Não, 0,75 é metade de 1,5, né? Então é meio, 0,625, certo? Dividido por 2 de novo, tá? 0,3125. Muito bem. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19. Aqui a gente tem uma divisão de potências de mesma base, né, gente? E aí? 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19 mantém a base, subtrai os expoentes. Tome cuidado, é sempre o de cima menos o de baixo. Menos 6 menos 19. Menos 6 mais 19, mesma coisa que 19 menos 6, dá 13. E esse é o número de elétrons que foi transferido entre as esferas. O que a gente vai fazer aqui? Só conferir, gente, essa conta. Sabe por quê? Eu faço a conta desse jeito meio doido, que vocês estavam acostumados lá na ETEC, né? E aí, eu fico meio, né? Como eu tô meio enferrujado, mas deu certo, ó. Ó. Blau. Então é isso, meus queridos. Quiser tirar um print aí, ó. Tchau.
Vai ter mais alguns exercícios para você fazer. Eu vou dar uma reduzida no número de exercícios por semana, porque como eu estou mantendo esse ritmo de gravar aula, vocês ainda não reclamaram que está muita coisa. Então eu vou pedir menos exercícios por semana, mas aí vai ter mais vídeos também. Tudo bem? Então o próximo vídeo a gente vai falar de eletrização por indução. Vai ser mais uma parte um pouco mais teórica, igual aquele vídeo da eletrização por atrito, ok? E depois a gente vai para a lei de Coulomb, campo elétrico, e aí vamos embora. Beleza, galera? Então é isso, ó. O que vocês vão fazer? Entra lá na plataforma, tenta fazer as atividades, os exercícios, anote suas dúvidas, mande a sua resolução no meu chat, perguntando se está certo ou não, tá? Se tiver com dúvida, pergunta. Eu gostaria muito que vocês se esforçassem na hora de pedir a dúvida, tá, gente? Que vocês tentassem dar mais detalhes sobre o que você não entendeu da questão, tá? E também tenta ser o mais claro possível sobre qual questão de qual questionário está perguntando. Porque acontece muito do aluno chegar lá pra gente e escrever assim no chat: professor, eu não sei fazer a 3. Só isso. Professor, eu não sei fazer a 3. Então, fica difícil da gente entender, mas espera aí, qual 3? Agora já vai ter 3 questionários lá, por exemplo. 2, 3 questionários. Então, qual questionário? E os questionários, eles estão com o prazo aberto ainda e tal. Então, tenta ser o mais específico possível, beleza? O que você não entendeu na questão? Ah, eu não entendi o que eu tenho que fazer. Professor, eu tenho que fazer algum cálculo? Professor, nessa parte aqui, será que esse valor numérico aqui que ele deu, eu tenho que usar para calcular alguma coisa? Eu tô com a impressão que não. Fica à vontade, tá, gente? Vocês podem perguntar da forma que vocês quiserem. E é isso aí, então. Até a próxima. Falou, até mais.